Primeiramente, obrigado a Silvia pelo convite. Ficamos muito honrados por estar aqui presente no 5º Fórum Empresarial Chico Mendes. Para nós é uma satisfação bastante grande poder falar um pouco da nossa experiência, da nossa empresa e um pouco do mundo agrícola, que é um cenário bastante fascinante. O mundo agrícola, mais recentemente, vem sendo bastante difundido, bastante falado nos canais de televisão, nos canais de mídia, e é um mundo bastante fascinante. E não poderíamos deixar de lado e deixar de falar o tão quão envolve o tema da sustentabilidade e, claro, muito mais a saúde alimentar. A Aqua do Brasil investe intensamente sua equipe, sua pesquisa e seus produtos para buscar a tecnologia em alimentos limpos que possam suprir a necessidade do mundo cada vez mais faminto. Nós temos uma humanidade crescendo intensamente dias após dias. Os colegas que falaram anteriormente nos trouxeram algumas informações do crescimento da população. Logo, logo nós vamos estar chegando numa população de 9 bilhões de pessoas no território mundial. Quanto de comida e quanto de alimento nós precisamos para alimentar essa quantidade de pessoas? Uma mudança extremamente grande no comportamento dessas pessoas. As pessoas cada vez mais saindo do interior e indo para a cidade. Uma mudança muito grande no comportamento do consumo. Cada vez mais nós ficando exigentes, buscando por alimentos mais limpos, frutas, hortaliças, verduras. Estamos mudando cada vez mais a nossa forma de comer, a nossa forma de se alimentar. Tudo vem mudando, as coisas vêm mudando e nós precisamos mudar. Nós vimos em todas as apresentações no dia de hoje palavras de otimismos, palavras que nos preocuparam e bastante, mas todas elas estão intrinsecamente ligadas ao ato da mudança e como as coisas mudaram ao longo desses últimos anos. Mas parece que agora a coisa mudou muito mais, e mudou assim, parece que mudou bem na nossa vez. Eu me lembro claramente quando eu era jovem e chegava em casa e a gente ia jantar e tinha aquela pratada de bife, e o bife mais bonito era de quem? Era do pai, não é? Aquele bife acebolado, o bife mais bonito era do pai. Hoje o bife não mudou. Eu chego em casa, minha esposa faz a janta, o bife ele continua na mesa de casa, acebolado do mesmo jeitinho. Só que agora o melhor bife não é mais para o pai, é para o meu filho. O melhor bife quem escolhe é meu filho, e o segundo melhor bife quem escolhe é minha filha. Sabe por quê? Porque a coisa mudou. E mudou quando? Mudou bem na minha vez, mudou bem na nossa vez, e nós não sabemos como lidar com isso. Nós sabemos que nós precisamos mudar, nós sabemos que nós precisamos mudar para melhor, nós sabemos que nós temos como missão deixar um futuro limpo, saudável para os nossos filhos, para a nossa sementinha, porque a missão desse mundo nosso, eu como biólogo que trabalho com plantas, é semear, e que das sementes venham bons frutos, e que desses frutos venham boas novas sementes, e aí vem a continuação de uma nova vida, não é assim? E para isso nós temos que ter um mundo sustentável, um mundo limpo, um alimento limpo, e para isso o Luciano Gasparini, representando a Aqua do Brasil, vem apresentar as nossas soluções e os nossos trabalhos que a gente vem difundindo não somente no Brasil, com a América do Sul e outros países da Europa e Ásia, difundindo nossas tecnologias, produtos e serviços, buscando alimento limpo, comida limpa, saudável para cada um de nós. Vamos lá trabalhar um pouquinho e aprender como isso funciona. Aqui. Nas últimas décadas, houve uma revolução extremamente grande no mercado agrícola nacional e mundial, havendo uma necessidade extremamente grande na profissionalização do setor. Antigamente, o que se produzia, um fazendeiro de soja, um fazendeiro de batata, um fazendeiro de tomate, há 50 anos atrás,
Hoje ele tem que produzir 5 vezes mais na mesma área. Por que isso? Uma necessidade mundial. Aquilo que a gente escuta falar bastante na televisão sobre desmatamento, fato, é verdade? Sim, é verdade verdadeira. Mas muito do desmatamento é feito pelo interesse da venda da madeira e não pelos próprios agricultores. É claro, sim, existe uma banda podre que desmata para plantar, mas os agricultores desse nosso país têm uma grande missão difícil, que é alimentar um país faminto. Isso é uma verdade, são guerreiros como cada um que estão aqui presente, trabalhando, lutando pelo seu pão. E o agricultor ele faz isso um pouquinho mais difícil, embaixo do sol quente. E o agricultor, ao longo desses 50 anos, ele vem na sua mesma área, tentando aumentar a sua produtividade. E o agricultor hoje, ele aumentou em torno de 5 vezes a sua produtividade. A gente vai ver nos slides um pouquinho mais para frente que essa realidade tende a aumentar. Nós temos um desafio bastante grande para os próximos anos. Também nós tivemos aí uma grande mudança no perfil do consumidor. Antigamente, a alimentação era baseada nos commodities, arroz, feijão e milho, né? Mas o bife, basicamente isso. Hoje a nossa mesa é muito mais farta. Nós temos ali a hortaliça, nós temos ali todos os tipos de vegetais, nós temos ali a comida orgânica, a comida hidropônica e uma variedade muito grande, não somente da parte de hortaliças, como da parte animal. E toda vez que a gente pensa na parte animal, a parte animal é totalmente dependente da parte agro, porque a parte animal ela depende da ração para ser produzida, e a ração tem como base de insumo primário o milho, a soja e o trigo, perfeito? Que vem 100% da agricultura. Nós tivemos ao longo desses anos uma grande remodelagem na estrutura de distribuição desses alimentos. Vamos falar sobre isso. Há poucos anos atrás nós comprávamos tudo via feiras livres. Aqui as pessoas lembram das feiras livres. Basicamente não existe mais as feiras livres. Hoje nós compramos as nossas hortaliças, legumes, frutas, arroz, feijão, tudo nas grandes redes de supermercado. Houve uma grande reestruturação, uma grande remodelagem nessa estrutura de distribuição varejista no mercado brasileiro e mundial. Nós tivemos uma grande exigência por alimentos mais saudáveis. Esse é o grande caminho, graças a Deus está sendo reconhecido a nível mundial e o nosso consumidor lá na ponta está exigindo isso. E hoje já é lei no nosso país, existe uma rastreabilidade ao longo da cadeia. Hoje um pé de alface para ser comercializado, ele precisa ser rotulado, desde o campo lá, o produtor que produziu esse pé de alface, até a gôndola do supermercado. Ali é possível a gente saber qual o produtor que produziu, aonde foi produzido e quais os produtos foram aplicados para produzir aquele pé de alface. Então isso dá uma segurança alimentar bastante grande. Quando nós estamos falando de sustentabilidade, segurança alimentar é um ponto muito importante para a sustentabilidade. Saber o que estamos comendo, de que forma nós estamos comendo e aonde foi produzido aquilo que estamos comendo é uma grande segurança e que nos garante longevidade de vida para nós e para a nossa futura filhos e a futura nação. Qual que é o grande papel da agricultura nacional e mundial? Milhões de toneladas são produzidos diariamente para alimentar os brasileiros e tanto outros países dependentes da nossa agricultura nacional. O Brasil ele tem um papel muito importante no fornecimento de alimentos, de insumos agrícolas para os principais continentes e países do mundo inteiro. Isso nos dá um grande poder de barganha internacional, isso é muito importante para o mercado, para a balança internacional, como também nos dá uma grande participação no que diz respeito ao ranking de fornecimento internacional. A busca por alimentos seguros, livres de resíduos de agrotóxico, é a missão e desafio da cadeia agrícola. Esse é um grande desafio hoje da cadeia agrícola mundial. Cada vez mais buscar produzir em grandes quantidades com menos resíduos de pesticidas.
É sabido que os fertilizantes e os tais chamados agrotóxicos são ferramentas indispensáveis para a agricultura em larga escala. Porém, buscar ferramentas que venham agregar, maximizar a produção agrícola é o grande desafio hoje do setor agro. Nós, a nossa empresa Água do Brasil, nós trabalhamos com produtos baseados em essências naturais, retirados 100% do meio ecológico natural, onde nós conseguimos agregar a produção agrícola sem uma gota de uma substância química, conseguindo retirar consideravelmente agrotóxicos do meio da natureza. Isso garante um ambiente muito mais saudável e um alimento livre de resíduos agroquímicos. Isso é o que nós buscamos para um futuro mais limpo e um ambiente alimentar muito mais seguro e sustentável. E vamos entender e falar um pouquinho, dando um overview do mundo agrícola e da alimentação a nível mundial, para a gente ver o impacto e a tamanha importância do mercado agrícola. O porquê que a gente escuta tanto falando na televisão, porquê que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Porque o consumo de alimentos no mundo é extremamente demasiado. Quando a gente vê o Brasil, por exemplo, um brasileiro ele come na média em torno de 2 quilos por dia. Um chinês, 2,1 kg por dia. Um americano, um pouco mais, 2,9 kg por dia. Se a gente unir esses 3 países juntos, nós estamos falando em mais de 4 milhões de toneladas de alimento por dia. Isso é muita comida, gente. Isso é muita comida que os agricultores de todos os mundos têm que produzir diariamente para alimentar tanta gente. Isso nós estamos falando somente de Brasil, China e Estados Unidos. É 4 milhões de toneladas todos os dias. É muita comida e o desafio é muito grande. E o maior desafio ainda é fornecer essa comida de uma forma extremamente limpa, sem residual nenhum. Tá certo? E o quanto que é necessário para alimentar o planeta inteiro? Se a gente viu que nós precisamos de 4 milhões de toneladas para servir apenas 3 países, alguém faz ideia aqui o quanto que a gente precisa de alimento para alimentar o planeta inteiro? É muita comida, é muita comida. Em 2011, nós chegamos a uma população de 7 bilhões de pessoas. Se a gente pegar pela média brasileira, 7 bilhões de pessoas, nós estamos falando em 14 bilhões de quilos de alimento por dia. Se a gente for na média do americano, nós vamos estar falando em torno de 20 a 21 bilhões de quilos de alimento por dia. Perfeito? Isso sim é um desperdício. É muita comida que tem que ser produzida todos os dias. Realmente o nosso desafio é extremamente grande quanto diz respeito a alimentar todo esse povo de todo esse mundo. E o Brasil está num ranking muito bem colocado, e aí nos dá aquele orgulho de ser brasileiro. Porque um de cada 4 grãos consumidos no mundo é brasileiro. O chinesinho que gosta da soja, toda a soja que ele come, de 4 grãos, um grão é brasileiro. O Brasil ele tem uma grande importância como fornecimento de soja em todo o mundo. Está aí como um dos grandes players de fornecimento de soja. Hoje é o 2º maior produtor de soja do mundo. Nós estamos em primeiro no ranking como exportador de suco de laranja, café, açúcar e carne bovina. Isso nos dá uma grande participação na balança econômica, porque quando nós estamos falando de exportação de suco de laranja, nós estamos falando do mercado norte-americano. Isso nos dá ferramenta de troca, de barganha, a gente fica poderoso, a gente consegue falar com o americano olho no olho. Isso nos dá grande barganha, grande ferramenta de troca. Por isso que o Brasil, apesar de ser um país de terceiro mundo, é muito respeitado na balança econômica internacional. Tá certo? Porque somos fortes no agro. E não é de hoje. Isso caiu na mídia. Por quê? Por que caiu na mídia? O agro está bem hoje? Vamos falar isso daqui um pouquinho mais para frente. O agro não está bem hoje. O agro vem passando por crises, como todos os outros segmentos. Acontece o quê?
De todos os segmentos que passaram pela crise nos últimos 5 anos, o agro foi o que menos sentiu. A gente está sentindo a dor um pouquinho menos, mas está dolorido. E como está dolorido? Está dolorido para todo mundo, só que para a gente doeu um pouquinho menos. Então, o agro é tech, o agro é tudo, o agro é pop, mas não é de agora. Não é dessa campanha globalizada de 6 anos, um ano para cá. Na verdade, essa campanha atrapalhou a gente do agro. Não foi boa essa campanha, tá certo? A gente já está bombando, graças a Deus. Nós aqui brasileiros, nós somos do agro, já tem mais de 30 anos. E tem mais de 30 anos que a gente é vitorioso, podendo barganhar com essas grandes potências internacionais, tá certo? Então, como eu estava dizendo, soja, nós estamos como o segundo maior produtor de soja do mundo, e milho também o segundo maior produtor de soja do mundo. Isso nos deixa extremamente competitivo, tá certo? Essa crise internacional de China com Estados Unidos, para nós não atrapalha, porque China nos vê com muito bons olhos, porque o que a China precisa é de soja, e nós temos a soja para poder suprir a necessidade da China. Isso nos coloca muito bem no mercado internacional. Foi-se o tempo que o Brasil era totalmente dependente dos Estados Unidos. É claro que somos sim, somos uma nação dependente, mas hoje somos um pouco menos dependente, porque a gente tem um grande player de negócio, que é o mercado chinês, tá certo? E isso faz com que o mundo agro nos dê uma independência bastante grande e que a gente consiga manter uma grande jornada de negócios internacionais graças ao nosso mundão agro, que nos oferece grande oportunidade. E como eu estava dizendo, o setor agro foi a maior responsável pelo crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Como eu disse e quero enfatizar, isso graças a grandes empresários do segmento agro. Hoje aqui na sala a gente contém grandes empresários do segmento agro, pessoas que dão o suor há mais de 50 anos, há mais de 30 anos, nessa agricultura brasileira. O agro não é de hoje, o agro tem essa história, o agro ele rompe barreiras, e é o suor do produtor do campo, é o suor desses distribuidores de insumo, labutando, distribuindo e ofertando produtos limpos para a nossa cadeia agrícola nacional. Os produtores e todos os distribuidores desse segmento de agro estão de parabéns, porque o Brasil não seria nada se não tivesse a agricultura envolvida, tanto na economia como em tudo que está representando hoje o nosso país. Hoje o mundo agro ele representa 22% do nosso PIB, então uma importância muito grande dentro do nosso negócio, é muito significativo. Tá? E aí, vem uma informação bastante grande, bastante importante, nós já escutamos aqui hoje. Em 2050, a previsão da população é de 9,3 bi. É muita gente, 9,3 bi. Tá? E para atender essa população, nós vamos precisar aumentar em 50% mais a produção agrícola. O que significa isso? Tem que dobrar. 50% na conta significa dobrar. Nós precisamos dobrar a quantidade de produção mundial. E sabe, tem uma pesquisa atrás disso que mostra que o Brasil, desses 50% de aumento que o mundo precisa comer mais, o Brasil será encarregado de fornecer 40% disso. Olha a nossa participação no ranking mundial de fornecimento de alimento. Isso é muito importante. E além disso, nós vamos ter aí uma série de mudanças. Como a gente escutou o colega, esqueci o nome anteriormente, falando, que nos disse que em 2050, mais de 50% da população vai ser acima de 45 anos. Vai mudar a forma de se alimentar. A maioria das pessoas vão estar dentro da cidade, vai sair do campo. Forma de consumo completamente diferente. Utilizando mais carro, utilizando mais etanol, e assim vai, muito mais dependente da agricultura. Então, pessoas mais velhas se alimentando mais, se alimentando por alimentos mais limpos, tendo a necessidade de alimentos mais sustentáveis. Então, é a hora de mudança. Temos que mudar, não só produzir mais, mas produzir de uma forma consciente, e aí nós buscamos
cada vez mais produtos e ferramentas limpas para poder ofertar e aportar tecnologia para que todos os produtores do Brasil não somente tenham ferramentas, mas muito mais do que isso, consciência para poder oferecer para a cadeia de consumo alimentos livres de resíduos de agroquímicos, que esse é o nosso maior medo no dia a dia e no nosso consumo. Paralelo a toda essa informação, uma coisa que a gente tem é a mudança de hábitos do brasileiro e da população mundial, né? Há poucos anos, como eu disse anteriormente, a gente ia na feira comprar, né? Tendo em mente, isso é uma informação bastante interessante que o Luciano vai passar, tendo em mente que a feira seria o local mais idôneo para se comprar uma verdura, uma hortaliça, ou seja, na feira é tudo fresquinho, na feira é tudo limpinho. Até hoje as senhoras de idade costumam ir em alguma feira de bairro, buscar alguma feira, porque tem aquela visão que tudo na feira é mais limpinho, ou tudo na feira é mais fresquinho. Ou às vezes vai lá para um cantão de uma cidade e compra o pezinho de alface de um produtor bem pequenininho do canto da cidade. É isso? Hoje, nós encontramos a hortaliça, a fruta, tudo que a gente quer onde? Nas grandes redes de supermercado. É isso? Teve uma mudança de hábito de consumo bastante grande, né? Hoje, as pessoas estão muito mais seletivas. As pessoas querem buscar o fruto que já vem embalado, as pessoas querem buscar o tomate gripe, aquele tomatinho pequenininho. As pessoas mudaram a forma que elas querem consumir o tipo do vegetal. Antigamente era um formato, hoje mudou isso. A laranja ela vem mudando seu formato, o tomate ela vem mudando seu formato, a batata ela vem mudando seu formato, veio mudando-se a mudança de hábito, a mudança de consumo. Cada vez mais a hidroponia entrou. Hoje a pessoa vai no supermercado buscando uma hortaliça hidropônica, uma hortaliça orgânica. Hoje o consumidor ele tem mais informação, a informação está muito mais fácil para ele, e ele chega até o ponto de distribuição buscando aquilo que ele quer. Ele sabe a diferença de um pimentão vermelho para um pimentão amarelo, que tem diferença de sabor. Ele sabe hoje que existe uma batata para fritura e uma batata para cozimento. Então existe hoje uma mudança do perfil do consumidor, tá certo? E hoje o perfil do consumidor também está cada vez mais buscando por produtos ecologicamente corretos, que também é muito diferente do produto orgânico, gente. O Luciano não veio aqui hoje na apresentação difundir produtos orgânicos, que é muito diferente do produto ecologicamente correto. O que a gente vem entregar aqui são produtos livres de resíduos de agrotóxicos, são os produtos ecologicamente corretos, são os produtos que foram cultivados dentro de conceitos sustentáveis, aonde se preocupa a utilizar produtos que podem ser aplicados naquela cultura, fertilizantes que podem ser aplicados naquela cultura. Nem sempre o orgânico pode ser tão saudável como aparenta ser, porque não existem estudos que nos comprovem tanto. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. A rastreabilidade hoje nos comprova que o melhor caminho do alimento é o alimento ecologicamente correto, o alimento rastreado, o alimento que a gente consegue saber aonde foi cultivado, por quem foi cultivado, o que foi aplicado e por quem foi aplicado. E isso hoje é lei. Isso hoje, qualquer alimento nós conseguimos saber em qualquer rede de supermercado, tá certo? Então não precisamos sair daqui dizendo mudo minha vida como somente orgânico. Isso é opção de cada um. O que devemos comer é o ecologicamente correto, aquilo que é rastreável. E o que hoje tiver dentro de uma grande rede de supermercado, com certeza será um alimento rastreável. Houve, nesses últimos anos, também uma grande solidificação
uma grande mudança na distribuição de alimentos. Os alimentos estarem presentes na grande rede de supermercado, por um lado é bom, porque vai lá, faz a compra, já aproveita e compra as coisas da quitanda, não é isso? Outras pessoas acharam ruim porque, eu estava acostumado, principalmente as pessoas mais velhas, dia de domingo, fazer aquela feira dia de domingo, mas acontece o quê? A hortaliça que se comprava na feira de dia de domingo não era rastreada. A gente não sabia se no dia anterior foi aplicado agrotóxico. E a gente sempre com aquela imagem assim, na feira é tudo mais fresquinho. Realmente é mais fresquinho, mas o agrotóxico não deixa cheiro. E a gente não sabe como é que foi no dia anterior. Hoje, aquilo que a gente compra numa rede de supermercado, essas redes de supermercado que tem por aqui, hoje tem no Brasil inteiro, porque basicamente tudo virou grandes redes de supermercado. As grandes redes de supermercado são obrigadas a garantir a rastreabilidade, porque se tiver um único resíduo, seja de um determinado pesticida em uma hortaliça, um tomate ou uma batata, quem vai pagar essa autuação é a rede de supermercado. Então, hoje dentro das redes de supermercado é extremamente seguro comprar alimentos como hortaliça, tá certo? Vamos falar um pouquinho da Água do Brasil, consolidada em 2010 como indústria de fertilizantes, insumos especiais, ecologicamente corretos, com certificações orgânicas e socioambientais. Temos uma grande expertise no agronegócio, vivemos isso desde sempre. A Água do Brasil desenvolve produtos e soluções baseadas em necessidades agrícolas e ambientais, com focos em tendência de consumo, inovando em tecnologia limpa, sustentável e de alta performance para o agricultor atender às mais diversas e altas demandas de mercado. Esse é o slogan dos nossos produtos. Nós temos várias linhas de produto. Uma linha de produto nós chamamos de Química Verde. Química Verde justamente porque a química é verde, é uma química sem resíduos, são produtos 100% naturais, extraídos do meio vegetal, sem resíduos para o consumidor. Nós somos pioneiro aqui no Brasil e demais países da América do Sul a desenvolver esse portfólio de produtos. Todos os produtos da empresa são patenteados, exclusivos e únicos do nosso negócio. Basicamente, as matérias-primas, não existe esse tipo de matéria-prima aqui no Brasil, as matérias-primas vêm da Europa e nós distribuímos aqui no nosso negócio. Essa visão não poderia ter começado aqui, a visão começou com uma viagem internacional. Nós conhecemos o mercado internacional. Eu trabalhei durante anos fora do Brasil e nós vimos a tendência, principalmente no mercado europeu, a necessidade por fruta sustentável, alimento sustentável, e nós trouxemos isso para o Brasil em 2010 e virou uma realidade muito mais rápida do que nós poderíamos imaginar. E tão logo a gente se deu presente nos mais diversos mercados. Hoje nós estamos presentes em 18 estados brasileiros e basicamente todos os países da América Latina. Todos os nossos produtos são moléculas orgânicas, 100% ecológicos, produtos sem resíduo, zero para o consumidor. Basicamente pode se aplicar hoje, consumir no mesmo dia, não deixa resíduo nenhum. Nós temos muitos produtos também que são conservantes, tá? Os produtos também trabalham como se fossem vacinas. A gente investe muito dinheiro em pesquisa para vacinas, muito parecido com o ser humano. Nós acreditamos muito na vacina, na indução de resistência, no potencial imunológico, da mesma forma que a parte sanitária, da medicina acredita nas vacinas, na indução do lado imunológico. Nós acreditamos demais na indução do lado fitopatológico, induzir a planta a estar mais resistente. Quanto mais resistente, menor a entrada de enfermidade e menor o uso de produtos tóxicos. Com isso, a gente vai ter uma planta muito mais segura e um ambiente muito mais limpo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso, não somente com o cliente, mas com o universo, tá certo? Esse é o nosso compromisso. Eu acho que se todos nós tivermos isso em mente e cada um de nós colocarmos essa sementinha da consciência que a gente tem que preservar essa terra, esse universo, eu acho que a gente consegue algumas centenas de milhões de anos para viver e desfrutar isso daqui um pouquinho mais.
tá? Porque dessa terra a gente consegue fazer muita coisa. Não é só da terra, não, é da água. Olha aí, hidroponia, essa é na região de São Paulo, Bertila-Mirim, uma grande região do cinturão verde de São Paulo. Basicamente eu vim dessa região quando se plantava só em solo. Hoje basicamente só se planta em cima de água. Esse é um produtor que destina 100% da sua produtividade para supermercado, para grandes redes de supermercado. 100% dos produtos é utilizado com os nossos produtos, sem resíduo, né? E logo depois que ele colhe, já vai para uma unidade de processamento dentro da própria fazenda. E quando a gente acha, fala assim, deve ser uma big de uma fazenda. Não é uma big de uma fazenda, é uma estrutura familiar, deve empregar em torno de umas 50 pessoas, tá? Um produtor de segunda geração. E ali ao nosso lado direito é o pessoal trabalhando dentro do packing house e já sai embalado assim. Olha lá a marca, eu não gosto de falar marca, e já sai embalado e vai para o supermercado, aquela marquinha do supermercado que a gente conhece. Já sai embalado do agricultor, tá certo? Isso é muito interessante. Tá? Uva, nós trabalhamos muito em uva na região de Petrolina, Pernambuco, do Brasil. Meu tempo já se esgotou, mas um minutinho. Uva Petrolina no Brasil, essa informação é muito importante. Hoje no Brasil nós somos o maior produtor de uva do Brasil, única parte do mundo que se produz 2 temporadas de uva no mesmo ano, não é? 2 temporadas de uva. Eu estou com 32 minutos, não era 45? Eu programei para 32, então vamos lá. Uva, 2 temporadas de uva no mesmo ciclo, certo? Uva, aqui nós temos essa uva para processamento, dando continuidade, fazenda Queiroz Galvão, de Petrolina, a Queiroz Galvão, conhecida Queiroz Galvão, eles têm uma grande unidade, uma fazenda de produção de uva, também a mesma planta, 2 variedades, 2 plantios na mesma planta no ano, único lugar no mundo que se faz isso. 100% da uva é para exportação. Essas são as famosas uvas sem semente. É uma uva com grande qualidade, uma grande aceitação no mercado internacional. Aqui também cliente nosso, aqui no Paraná, Rio de Una, trabalha com alface para processamento, rede de McDonald's. Alho, um grande cliente, amigo nosso, o senhor Luiz Tanaka, região de Vacaria, Rio Grande do Sul, trabalha com toda a nossa linha de produtos, distribui alho para grande parte do país, alho da forma processada. Cenoura, região do Triângulo Mineiro, Irmãos Boqueto, também produzem de forma processada, dentro do packing house, processando. Batata, essa é a batata do senhor Nagano, a batata destinada à produção de chips, batata chips. Para batata chips também não pode ter nenhum tipo de resíduo, imagina lá, a criança vai comer isso. Então a gente utiliza muito essa nossa linhagem de produto, justamente para ter o resíduo zero. E o tomatinho, por último, o tomatinho cereja. Quem não gosta do tomatinho cereja, o tomatinho cereja chegou no Brasil, chegou para ficar. E ele é muito utilizado em processamento, é um tomatinho que caiu no gosto do brasileiro, tá certo? Gente, muito obrigado. Para a gente é uma emoção bastante grande dividir esse conhecimento com vocês. É sempre um prazer muito grande. Falar de agricultura para nós nos faz muito bem. A agricultura é do nosso DNA, a agricultura é do nosso sangue. Em geral a gente sempre fala do agro para pessoas do agro. Espero que essas informações do mercado agro sejam de bom proveito para os senhores. Eu não falei muito de sustentabilidade, eu sou biólogo, minha vida é o agronegócio. Espero que as informações sobre agricultura, sobre alimentação sejam válidas e vamos buscar por alimentos limpos. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Instituto Chico Mendes e tamo presente. Obrigado a todos.